O começo depois do fim, capítulo 502, sua humilde carniceira. Ponto de vista, Caera Denoir. Merda! O chão irrompeu ao meu lado, me levantando no ar e me fazendo girar. Minha crista se alargou, e o vento empurrou meus ombros e calcanhares, me endireitando antes que eu tocasse levemente no solo revolvido do campo de batalha. Mana se acendeu em minhas vestes de catias, e fumaça e chamas ilusórias me envolveram, disfarçando minha forma física antes de saltarem do meu corpo e se transformarem em um punhado de cópias obscuras de mim mesmo. Um instante depois, um jato negro de vento vazio e fogo da alma queimou o chão a apenas alguns metros à minha direita, passando por uma das minhas duplicatas. Eu nem tive tempo de olhar ao redor e me orientar antes de me jogar para o lado enquanto vários outros raios negros dizimavam o chão ao meu redor. Mirando descontroladamente, atirei de volta com todos os 7 orbitais ativos no momento, cada um dos quais emanava um feixe preto similar. Eu senti, em vez de ver, o brilho do fogo da alma em uma assinatura de mana poderosa. Espectros, pensei enquanto me arrastava pelo chão, minhas duplicatas se movendo ao meu redor, derretendo e então reaparecendo em lugares diferentes para disfarçar ainda mais minha localização. Meu contra-ataque mal havia desaparecido antes que eu puxasse os orbitais de volta para uma estrutura defensiva. Os 7 fragmentos prateados, unindo como passarinhos ao meu redor, se conectaram uns aos outros, seu mana armazenado se fundindo em uma barreira. Um batimento cardíaco depois, outro raio atingiu, dessa vez diretamente meu escudo. A barreira quebrou, e eu respirei fundo enquanto o mana era arrastado para fora de mim para repor os orbitais. Desesperado, olhei ao redor em busca de um lugar seguro para me proteger, sabendo que não aguentaria outro golpe como aquele. Se não fosse pela força e poder aumentados que ganhei desde que conheci Grey, ou Arthur, eu já estaria morto, eu sabia. Campo de batalha. O campo de batalha era um caos. Fumaça e crepúsculo obstruíam tudo, e o brilho constante do fogo mágico só serviu para me cegar ainda mais. O exército legalista original sofreu pesadas perdas na primeira troca, mas eu podia ouvir ordens gritadas e sentir seus grupos de batalha se reformando enquanto nossas próprias forças ficavam presas entre eles e as feras fluindo para fora dos 2 portais das Relictons. O aparecimento de um grupo inteiro de Vrights no momento em que Arthur desapareceu no céu de Taegrin foi o toque de finados para nossa capacidade de permanecermos organizados. Antes que eu pudesse encontrar um lugar para me proteger, 2 Trickers leais me avistaram na escuridão. Eu estava preso entre eles e o Wright nas minhas costas, que eu nem tinha dado uma boa olhada. Outro batimento cardíaco passou, e eu senti um aumento de mana atrás de mim, o Wright se preparando para outra salva. Um clarão amarelo-alaranjado brilhante iluminou a escuridão, me cegando temporariamente. Uma intenção brilhante colidiu com a assinatura escura do Wright, e uma rajada de vento soprou para longe toda a fumaça e poeira por várias centenas de pés em todas as direções. Shoo! Os 2 Trickers deram meio passo para frente antes de recuarem quando o impacto passou por todos nós. Não hesitei, o vento empurrando meus pés enquanto eu saltava para frente, limpando os 15 metros com um único salto e trazendo minha lâmina em 2 cortes rápidos. O primeiro Striker mal conseguiu levantar um braço coberto de pedra para desviar, mas minha espada escorregou dele e o atingiu na têmpora. O medo fez o mana do segundo Striker vacilar, e as chamas ao redor de sua espada diminuíram assim que a minha colidiu com ela. Seu aço barato quebrou no punho, e a lâmina vermelha da minha arma se enterrou em suas costelas. Antes mesmo que seus corpos atingissem o chão, pulei em cima de uma pedra, que estava nos restos esmagados de uma grande tenda. De lá, finalmente consegui dar uma olhada no campo de batalha. Shoo entrou em confronto com 3 Wrights 15 metros acima do campo de batalha. Um homem de 4 chifres com olhos vermelhos brilhantes, agarrou o cabo da arma de Shoo em uma mão enquanto arranhava a garganta de Shoo com a outra. Chamas negras crepitavam contra o fogo laranja brilhante da Fênix, enviando sinalizadores sibilantes que caíam no campo de batalha abaixo deles. Onde quer que caíssem, os homens gritavam e morriam. O segundo espectro, uma mulher tão envolta em sombras que não consegui distinguir suas feições, enviou tentáculos para envolver os pulsos e tornozelos de Shoo, impedindo-o de se livrar do primeiro. Um homem enorme com chifres que se curvavam sobre seu maxilar disparou balas brilhantes como diamantes negros que explodiram com ácido no impacto, cada uma delas acertando seu alvo contra Shoo, enquanto os outros espectros lutavam com a meia Fênix. No chão, as forças de Wolfram estavam lutando para reformar suas linhas. Depois que os Trickers se separaram, os Shields e Casters foram empurrados para trás até que não pudessem mais ir devido à barreira ao redor de Taegrin Kaelum.
Com isso acabado, eles estavam recuando e se reagrupando, enquanto os Trickers fluíam ao redor da passagem da montanha. Seu número já havia sido reduzido pela metade, pelo menos. Nossos próprios soldados também foram forçados a uma posição defensiva, amontoados sob a proteção de seus escudos e uma nuvem errante de magia do vazio controlada por seres, que eu não conseguia ver através do caos. Acima dos cumes, monstros ainda saíam dos portais das Relictons. 4 das exoformas de Arthur estavam em cada planalto, massacrando as criaturas conforme elas apareciam. Pensei ter visto uma perfurada por um enorme espinho de ferro de sangue, e não sabia para onde a última exoforma tinha ido. Absorvi tudo isso com um olhar rápido, minha mente acelerada. Shu é o combatente mais forte no campo, e é por isso que eles estão se acumulando nele. Se eles o eliminarem, haverá pouco que o resto de nós possa fazer contra eles. A habilidade de Ceres de varrer a conexão entre um mago e seu mana é poderosa, mas quando eles estão agrupados assim, os Vrights são mais fortes. Continuação da batalha. Senti o acúmulo de mana um instante antes de um feitiço me atingir, uma bala de gelo, que se estilhaçou contra o mana que cobria minha pele, mas ainda me derrubou da rocha em que eu estava empoleirado. Todos os meus orbitais balançaram na direção de onde o feitiço veio, e eu cruzei os olhos com um caster, escondido atrás de um escudo cristalino de mana e flanqueado por 2 Trickers. O escudo deles veio na retaguarda, 6 metros atrás deles. Rangendo os dentes, empurrei mana para dentro dos orbitais. O fogo da alma foi lançado dos 7 espinhos prateados, e o escudo cristalino cresceu para proteger todo o grupo de batalha. O cristal se estilhaçou com o impacto, o som ecoou como um sinal de pontuação por todo o vale, e o fogo da alma penetrou em todos os 4 magos quase simultaneamente. O escudo só teve tempo suficiente para seus olhos se arregalarem uma fração de polegada antes que o raio queimasse sua cavidade torácica. Era preciso menos energia para empurrar o fogo da alma para dentro da carne deles e deixá-los queimar por dentro, mas tal morte era lenta e desnecessariamente cruel. Houve uma corrente de ar e fogo, meus ouvidos estalaram e a colisão de assinaturas de mana me deixou sem fôlego. Caí de cara no chão enquanto uma sombra passava por cima de mim, e o Wright de 4 chifres atravessou várias fileiras de tendas próximas. Pulei de volta para meus pés e corri em direção aonde o Wright havia caído. À distância, uma única figura voava ao redor das forças alacrianas, bombardeando-as com feitiços. Suprimindo minha assinatura o melhor que pude no calor do combate, mantive meu foco travado no fim da longa depressão deixada pela queda do Wright, observando qualquer indício de movimento ou lampejo de poder. Eu podia dizer pela assinatura de mana contínua que o Wright não estava morto, mas sua aura estava enfraquecida. O fogo da alma acendeu ao redor da lâmina vermelha da minha espada, e eu recuei para o golpe assim que cheguei à borda da cratera, e meu pulso disparou quando a encontrei vazia. Algo agarrou meu cabelo por trás, e senti minha cabeça começar a sacudir para trás. Reagindo da única maneira que pude pensar, minha arma, já pronta para atacar, girou em minhas mãos para ajustar o ângulo da lâmina, então cortou meu cabelo longo, cortando-o completamente. Eu tropecei para frente com a repentina liberação da tensão e me lancei em um mergulho que me trouxe de volta para encarar meu oponente. O Wright de 4 chifres olhou para o punhado do meu cabelo azul escuro, seu nariz franzindo como se estivesse enojado. Que bárbaro, ele resmungou, jogando meu cabelo no chão a seus pés. Então, seus olhos se voltaram para os meus. Diga-me, mago, qual é seu nome de sangue? Pelo seu ato de covardia, eu gostaria muito de caçar sua linhagem e exterminá-los um por um. Engoli em seco, incapaz de quebrar o contato visual com o Wright. Minhas órbitas pairavam entre estados enquanto meus pensamentos vacilavam. Eu não podia lutar contra essa criatura 1 a 1. Minha insígnia de Catiana estava cheia de mana, mas eu contive os efeitos do feitiço. Mesmo com minhas ilusões, virar e correr provavelmente resultaria em uma morte ainda mais rápida do que tentar lutar. O Wright zombou. Assustado em silêncio? Não importa. Você nasceu em Vritra, alguém será capaz de identificar sua cabeça depois que eu arrancar do seu pescoço. Ele deu um passo casual em minha direção. Fumaça e fogo saíam de mim, escondendo meu corpo e formando uma dúzia de cópias idênticas. O Wright hesitou, seus olhos varrendo a coleção de formas indistintas antes de se fixarem diretamente nos meus. Um sorriso irônico distorceu suas feições cruelmente. Patético. Você realmente não. Uma saraivada de feitiços atingiu o Wright, mas ele não se moveu, nem mesmo vacilou.
Dois grupos de batalha de magos estavam correndo em nossa direção, separados da força principal. O Wright levantou uma mão, e um leque negro de fogo da alma e vento do vazio emanou dele. Escudos conjurados se estilhaçaram como vidro quando o leque dividiu todos os 9 magos em um instante. Quando a magia se retraiu, seus corpos se espalharam pelo chão, cada um cortado em 2. Coloquei ainda mais mana em minha insígnia, concentrando-me em me perder no meio das cópias. Meus orbitais se espalharam, formando halos aleatoriamente dentro do aglomerado e lançando raios de fogo da alma no Wright enquanto eu me preparava para desviar de seu contra-ataque. Uma forma preta, ondulando com ouro refletido do ferimento acima, voou sobre minha cabeça e bateu corporalmente no Wright. A colisão imediata desencadeou outra onda de choque, me fazendo deslizar para trás 15 pés e momentaneamente interrompendo meus orbitais, que voaram para todas as direções. Uma figura atarracada envolta no que pareciam diamantes negros golpeou o Wright com um martelo enorme. O chão ao redor dele estava rachando enquanto ele afundava nele a cada golpe, a gravidade distorcida visível torcendo o ar enquanto a poeira e a fumaça eram puxadas dele. Reconhecendo a forma como Lance e Mikael tornam, lancei um olhar para trás, para onde a força leal primária estava há apenas alguns momentos se defendendo de seus ataques. Ela os havia deixado em desordem, mas nada menos que 10 grupos de batalha haviam se separado e estavam se aproximando de nossa localização. Respirando fundo, estabilizei o fluxo de mana através da minha insígnia. As cópias espalhadas, de fumaça e fogo, cercavam o Wright, algumas disparando para fingir ataques, outras se movendo continuamente. Em um momento de inspiração, estendi a camuflagem esfumaçada para a Mika, e metade das minhas cópias tremeluziram em uma nova forma, tomando a forma dela. Minhas órbitas brilharam de volta ao meu redor, e 7 raios de chamas negras caíram sobre Wright, mas eles pareceram ricochetear inofensivamente enquanto ele se esquivava dos golpes de Mika, seus contra-ataques perfurando ilusões de fumaça, mas errando o verdadeiro lance. Ele é um caster, gritei para ela enquanto observava lutar. Wrights, como todos os Alacrians, exceto os Siths, eram treinados principalmente para lutar em grupos de batalha. Sem streakers para nos manter longe dele ou um shield para defendê-lo, ele estava vulnerável. Mantenha-o preso. Seus olhos se moveram rapidamente em minha direção, e ele lançou um raio de mana de volta para mim, mas ele atravessou uma das minhas cópias. O martelo de Mika colidiu com seu braço estendido, derrubando-o, mas o outro estalou em direção a ela, agarrando-a pela garganta. Chamas lambiam entre seus dedos contra a indistinta armadura de diamante negro. Houve um estalo horrível quando a armadura começou a quebrar. Meus orbitais o bombardearam com golpes, mas não causaram danos duradouros. Ele era muito poderoso. A cada batida do coração, mais e mais da armadura de Mika se quebrava e caía. Ela arranhou o braço do Wright com uma mão e socou seu martelo na lateral da cabeça dele ineficazmente com a outra. Os 7 orbitais controlados se juntaram na minha frente, seu poder aumentando enquanto eu preparava um único ataque focado em seu braço. Mas as sombras se moveram, e um segundo Wright apareceu, me separando de Mika e do caster de 4 chifres. Eu lancei o golpe, pulando para trás e ajustando meu alvo, mas as sombras engoliram o fogo da alma. Um corte branco apareceu no rosto onde a boca poderia estar, e então dezenas de tentáculos escuros atacaram em todas as direções. Eu me joguei para trás, chamando meus orbitais de volta para sua formação defensiva, mas eu era muito lento. Os tentáculos atacaram com velocidade de chicote, cortando cada uma das conjurações da minha regalia e chicoteando meu peito, me jogando no chão. Minha visão nadou. Partículas escuras de preto e roxo pareciam engolir a luz, e pensei que devia ter batido a cabeça. Tão rápido quanto, minha visão clareou e rolei para o lado. O Wright sombrio virou as costas para mim e levantou um escudo giratório, mas uma nuvem de magia do vazio o comeu e então empurrou para dentro do Wright de 4 chifres. Sua assinatura de mana tremeluziu. Empurrando-me sobre meus joelhos, eu tateei as amarras para as órbitas do meu braçadeira de relíquia. Elas tinham sido jogadas para longe novamente quando fui atingido, mas elas voltaram rapidamente para a posição ao meu redor. Eu assumi um firme controle mental sobre aquelas amarras e alimentei o máximo de mana que pude nelas, até que cada espinho prateado liberasse um feixe denso e contínuo de fogo da alma nas costas do Shield Wright. Ela se contorceu com velocidade impossível, um segundo escudo de sombra rodopiante apareceu entre mim e ela. 2 raios deslizaram, atingindo-a no quadril e no estômago, mas o resto impactou inofensivamente contra a barreira. Atrás dela, além dos Wright e Mika de 4 chifres, Ceres caminhava em nossa direção, com um olhar de intensa concentração no rosto enquanto lutava pelo controle de seu feitiço de vazio.
Enquanto o feitiço de Ceris comia a magia do homem, Mika, não mais coberta por minhas ilusões de fumaça e chamas, bateu seu martelo na parte de trás do pulso dele, quebrando seu domínio sobre ela. Sua armadura estava quebrada em uma dúzia de lugares, e eu podia sentir o fogo da alma do Wright dentro dela, já queimando sua força vital. Mas a lança não parou de balançar. Ela enfiou a cabeça do martelo no rosto dele com um movimento de soco brusco, então o balançou sobre a cabeça e em volta do joelho dele. Ela esmagou o cabo nos dentes dele, então levantou o martelo sobre a cabeça, mas um tentáculo de sombra do Shield Wright o envolveu, lutando pelo controle. Em algum lugar próximo, houve uma horrível explosão de mana e uma explosão incrível que quase tirou o ar dos meus pulmões. Engasgando com o poder, coloquei todo o meu foco e o máximo de mana que pude manobrar na minha lâmina pela segunda vez, então eu estava correndo em direção aos Wrights. Vários tentáculos enevoados dispararam em minha direção. Meus orbitais entraram em modo defensivo, conectando-se e formando um escudo ao meu redor. Uma massa de cabeça redonda, ardendo com fogo de fênix, queimou uma linha brilhante na minha visão enquanto passava como um meteoro pelas sombras. A mulher e os tentáculos derreteram, e a massa se enterrou na rocha sólida com um tremendo estrondo. Saltei sobre a cratera resultante e minha espada desenhou um arco vermelho escuro no ar. A cabeça do Wright de 4 chifres girou, rosnando. Ele empurrou Mika e virou um feitiço que estava sendo construído em direção a Ceris em mim. Minha lâmina caiu. Sua mão estendida, dedos abertos e palma irradiando fogo negro, girou no ar, conectada ao seu braço apenas por um rastro de sangue. Um instante depois, o martelo de Mika acertou o lado de sua cabeça, e ele foi jogado sobre um joelho. A magia do vazio de Ceris saiu correndo dele, e eu senti sua assinatura de mana diminuir. Girando em volta dele, eu balancei com toda a minha força física e mágica. Pele se abriu, a barreira de seu mana se foi, então, meus braços se sacudiram dolorosamente quando a espada prendeu em seu pescoço. Fogo da alma ardia de seu ferimento, o dele guerreando com o meu. Rosnando como um animal, ele começou a se levantar, ameaçando arrancar minha arma das minhas mãos. O martelo de Mika o atingiu entre os ombros, e ele caiu de volta. O martelo dela pousou novamente na parte de trás da cabeça dele, fazendo-o ficar de 4. Então de novo, e ele caiu. Minha lâmina escorregou livre. Mika tremeu, lutando para levantar o martelo, sua concentração diminuindo. Eu podia sentir o fogo da alma sob nossa pele. Ela estava morrendo. Levantei minha espada para dar o golpe mortal. De repente, Mika estava voando para longe enquanto um tentáculo escuro se enrolava em sua cintura e garganta. Houve um borrão, e uma mulher de rosto rude em armadura de ferro sangrento colidiu com Ceris. O chão tremeu com a força dos impactos, e quase perdi o equilíbrio. O espectro de 4 chifres rolou de costas, tossindo sangue, mas sorrindo. Minhas narinas se dilataram, e eu enfiei minha lâmina em seu externo e através de seu núcleo. Seu corpo ficou tenso de dor, então relaxou. Aqueles olhos odiosos rolaram para trás para me encarar, e ele deu seus últimos suspiros, o sorriso nunca desaparecendo. Mas pelo menos seu fogo espiritual não estará mais devorando a energia vital de Mika. Você vai se arrepender disso, disse uma voz sibilante em meu ouvido. Eu arranquei minha arma e girei, mas em vez do sombrio Wright, eu me vi olhando através do acampamento destruído em Wolfram Redvater liderando 50 soldados leais em minha direção. Eu não conseguia ver Mika. Ceris e o Wright com a armadura de espinhos se chocavam à distância, sua luta já os havia levado muito acima, quase aos picos das montanhas. A força do ataque de Shu pulsava em meu peito como as batidas do meu próprio coração. Mas a fumaça e a poeira estavam se acomodando novamente, roubando minha visão do campo de batalha mais amplo. Bem, ótimo, murmurei, segurando os olhos bicolores de Wolfram. O idiota pomposo fez um show de dar sinais de mão para os grupos de batalha mais próximos, e suas forças começaram a se espalhar. À distância, escondido na poeira, eu podia ouvir a maior parte dos legalistas restantes dirigindo em direção ao centro do nosso próprio exército escasso. Com um gesto final, Wolfram avançou, aqueles que o seguiam se espalhando para me cercar. Peguei minha insígnia novamente, dessa vez sentindo o puxão em meu âmago enquanto eu queimava rapidamente meu mana. Estou feliz que seja eu, Wolfram gritou quando chegou perto o suficiente para se fazer ouvir sobre o barulho da batalha. Você merece morrer nas mãos de alguém que o respeita. Um músculo em meu maxilar se contraiu enquanto eu considerava sua traição. Por anos, Wolfram espionou Ceris para Dragotha.
Ele revelou esse fato ao tentar me matar e permitir que Dragotha passasse pela barreira ao redor de Sesklar. Não importa quem inevitavelmente te mate, Wolfram, você certamente morrerá nas mãos de alguém que não tem nenhum respeito por você, eu disse, minha voz ecoando através das ilusões espalhadas ao meu lado, disfarçando ainda mais minha posição real. Eu sacudi o sangue do Wright da minha espada e caminhei em direção aos legalistas que se aproximavam. Ponto de vista, Ceres Vritra. Meus sentidos lutaram para rastrear os Wrights restantes enquanto Lance Mickey Arthur não golpeava de 4 chifres no chão e Caera deslizava sua lâmina do pescoço dele. Foi bem orquestrado por Agrona. Primeiro, ele atrai Arthur para além da barreira e para o Decay Field, uma magia que parecia projetada especificamente para Arthur. Então, os Wrights, especialistas em encobrir seu mana, aparecem no momento em que Arthur leva a maior parte de nossa força para Taegrin Kaelum e imediatamente desaparece. Se esperávamos encontrar Agrona escondido em sua fortaleza, fraco e com medo, parece que fomos negados. Antes que Mickey e Caera pudessem acabar com os Wright, houve um borrão, e eu me vi cara a cara com a única mulher neste campo de batalha que eu sabia que era realmente um perigo, a Wright, Perata. A mesma que liderou o ataque ao soberano Oludari. Levantei meus braços para me defender do golpe, mas a força dele ainda foi suficiente para me fazer cair para trás. Olhei para um afloramento de rocha e então voei para o ar. Eu podia sentir os portais gêmeos das Relictons abaixo de mim, as exoformas de Catianas segurando os monstros. Siuri estava direcionando o restante de nossas forças no chão. Eu podia sentir seus olhos em mim também, mas não dei o sinal para ele oferecer assistência. Perata surgiu no campo de batalha. Sua estrutura esbelta, cabelos negros e chifres arrebatadores estavam escondidos dentro de uma armadura de espinhos pretos entrelaçados. Mana se fundiu em minha mão, alongando-se em um chicote preto de muitas caudas. Voei para o lado e quebrei meu pulso, e o chicote estalou. Chamas roxas escuras dançaram por todo o comprimento de cada cauda enquanto atingiam Perata. Sua armadura de ferro de sangue queimou, transformando-se em uma bomba. Picos em chamas explodiu em minha direção e caiu no campo de batalha abaixo, mas não havia nenhum corpo de carne e osso lá dentro. Eu levantei uma barreira, dissolvendo os espinhos que vinham em minha direção enquanto eu procurava o Wright. No último segundo, eu caí, e um golpe de backhand esmagador passou por cima da minha cabeça, quase atingindo as pontas dos meus chifres. Girando no ar, eu empurrei para cima com meu mana, enviando um amplo feixe de magia infundida em Decay, o preto salpicado com veias de roxo escuro. Perata pegou o ataque em um antebraço, dividindo o feixe para que ele voasse por ela para ambos os lados, seus espinhos pretos crescendo novamente tão rápido quanto o feixe do vazio os quebrou. Seu adiamento acabou, um Blooded, o Wright rosnou enquanto meu feitiço desvanecia. Inteligente da sua parte esperar até que Arthur se fosse, respondi despreocupadamente, flutuando até ficar cara a cara com ela. Disseram-me que sua derrota nas mãos dele foi tão completa quanto casual. Os espinhos se desdobraram para longe do rosto dela, revelando o sorriso predatório por baixo. Agrona destruiu Arthur Levin sem levantar um dedo. Foi deixado para mim varrer o resto do lixo. Eu levantei uma sobrancelha para ela. Reduzida à criada de Agrona? Que patético. Seu sorriso só se aguçou quando os espinhos rolaram de volta sobre seu rosto. Eu sou sempre sua humilde serva, um Blooded. Ela disparou para a frente, suas mãos estendidas como se fossem me pegar pela garganta. Eu girei em volta da investida, jogando-a para longe com um chute rápido em suas costelas antes de me virar e voar para longe em alta velocidade. O centro do vale foi engolido pelos 2 exércitos travados em combate. Escudos brilhavam, quebravam e brilhavam novamente por todo o campo de batalha. Apesar das perdas dos legalistas, eles ainda superavam em muito nossas próprias forças, mas Siuri estava solto em suas linhas de retaguarda, cortando casters e shields como se fossem tantos talos de trigo. Mais 2 exomorfos de Arthur caíram sob a maré interminável de monstros. Shu foi preso contra os penhascos próximos por 3 outros Wrights, o que significava que um Wright estava desaparecido. De repente, desacelerei, meu corpo ficando pesado enquanto espinhos negros cresciam como o gelo das minhas próprias sombras, começando a me envolver como a armadura de Perata. Nivelando, girei como um peão, escorrendo partículas escuras de vazio para quebrar seu mana, e quase colidi com outra forma escura enquanto ela se formava na minha frente. Girando para longe, desviei de um golpe de 2 mãos da conjuração, mas ainda estava desacelerando enquanto lutava para lutar contra o feitiço que me sepultava.
Pelo canto do olho, vi o Wright desaparecido, pouco mais que uma sombra icônica, se materializar atrás de Sayuri. O golpe caiu antes que meus olhos pudessem se arregalar de medo, e meu retentor saiu pulando pelo chão como uma pedra, matando uma dúzia de magos leais no processo. Havia movimento ao meu redor, uma dúzia ou mais de armaduras pretas e pontiagudas. Eu mergulhei e me movi entre elas, concentrando todo o meu esforço em criar uma barreira de vazio ao meu redor que o mana dela não pudesse atravessar, mas seu controle sobre o próprio mana era tremendo. Romper seu domínio era tão difícil quanto tentar abrir as mandíbulas de um vore do fosso. De repente, a sombra bloqueou a luz dourada que saía da fenda acima de nós, e um pedaço de solo coberto de árvores colidiu com os penhascos orientais, impactando diretamente acima do portal Relictons. A encosta da montanha se rompeu com um estrondo cataclísmico, e a estrutura do portal se despedaçou. As 3 exoformas foram arremessadas da plataforma de pedra junto com toneladas de rocha, e eu as perdi de vista na nuvem de poeira resultante. Meu chicote estalou novamente, endurecendo em várias lanças de mana que perfuraram os corações de tantas formas blindadas. Fogo negro se rompeu dentro delas, obliterando meus alvos, mas nenhum era o verdadeiro Perata. Um espinho me atingiu por trás, quebrando contra minha barreira de vazio, mas ainda me atingindo nas costelas como um soco e me girando no ar. Um braço com espinhos envolveu minha garganta por trás, e meu mana travou guerra contra os de Perata, dissolvendo seus espinhos conjurados, mesmo enquanto mais continuavam a se formar em seu lugar. Várias outras armaduras me cercaram, e golpes começaram a chover. O feitiço que cobria minha pele se despedaçou. Mana formou uma esfera escura ao redor do meu núcleo, que então pressionou rapidamente para fora de mim. Ferro de sangue caiu em pó nas bordas, e cada uma das várias formas blindadas foi derrubada. Eu podia ver o espaço oco dentro de cada uma, tudo vazio, exceto pelo antebraço ainda preso contra minha garganta, agora exposto. Agarrei o braço dela com as 2 mãos e empurrei partículas de preto vazio e roxo escuro para dentro da carne. O mana que fortalecia o membro se dissolveu, e eu me soltei, girei enquanto torcia o braço dela, e cravei meus 2 pés em seu peito, me lançando para longe em um mortal para trás. O mana se acumulou na minha frente, e quando completei minha rotação, eu o soltei, uma fina linha escura cortou o céu, atingindo o ano externo e explodindo. Perata desapareceu dentro de uma esfera do mais puro preto. Ao meu redor, as formas blindadas que ela controlava estremeceram, então começaram a cair em pedaços. Respirei fundo para me acalmar, já olhando ao redor em busca de Sayuri. Ele estava de joelhos, cercado pelo inimigo, o sombrio Wright se aproximando. Mas a anã Lance estava lá, lançando feitiços e golpes de martelo ao redor dela, mantendo-os afastados. Eu precisava alcançá-la e a Sayuri antes. Perata voou para fora da denotação do vazio, sua carne rompida e sangrando, sua assinatura de mana diminuída, mas um olhar selvagem e cru de sede de sangue em seu rosto. Espinhos de ferro de sangue voaram como balas de seu corpo, e eu puxei uma cortina de vento vazio entre nós. Os espinhos se transformaram em pó contra ela, até que minha força acabou e o escudo quebrou. Uma dor quente floresceu em minha perna, estômago e ombro. Mana formou uma lança sem luz em minhas mãos, e eu a segurei para frente para pegá-la. Ela era muito rápida. Com uma manopla de espinhos pretos enrolada em sua mão, Perata jogou a lança para o lado e bateu em mim. Fui jogado para trás, incapaz de controlar meu voo, até que a pedra da encosta da montanha prendeu meu impulso. A rocha cedeu, desabando ao meu redor e cortando a luz dourada que iluminava a noite, e tudo ficou escuro.